Olá! Bom, pessoal, então nessa segunda parte nós vamos abordar um pouquinho sobre o tratamento odontológico dos pacientes com paralisia cerebral, certo? Bom, então, diante do quadro das características gerais que nós vimos que esses pacientes apresentam, nós vamos ter algumas dificuldades no tratamento odontológico desses pacientes. Isso vai desde o posicionamento desse paciente na cadeira odontológica, como a colaboração para o atendimento desse paciente, que muitas vezes pode ser positiva ou muitas vezes também pode ser negativa, a comunicação com esse paciente, a comunicação orofaríngea, que é um espaço aumentado orofaríngeo que esse paciente vai apresentar, devido aos reflexos de vômitos, que é muito comum também neles, e a manutenção da saúde em casa, que a gente sabe que muitas vezes não é tão satisfatória e que esse paciente necessita fazer mais visitas ao cirurgião dentista para estar conseguindo fazer uma manutenção adequada da sua saúde bucal. Bom, então, primeiramente, o posicionamento do paciente. Nós vimos na aula anterior que esses pacientes, eles apresentam algumas rigidez articulares, e essas rigidez podem ser tanto em membros superiores como inferiores, por exemplo, os braços, as pernas. E isso vai dificultar muito o posicionamento do paciente na nossa cadeira odontológica. Então, muitos pacientes também vão ter essas espasticidades, né? E o equilíbrio, o que não vai fazer com que eles fiquem de forma adequada ali na nossa cadeira. Então, nós temos vários recursos que podem nos ajudar a posicionar bem o nosso paciente na cadeira odontológica, como essas almofadas posicionadoras. Nós temos vários modelos, né, que a gente pode utilizar. Nessa imagem aqui a gente vê essa mocinha, ela tá com paralisia cerebral, ela tá sendo posicionada na cadeira odontológica com o auxílio de uma dessas almofadas. Nessa segunda imagem, nós conseguimos ver melhor como que o paciente fica posicionado nessa almofada. Ela tem um formato de U, né? E o paciente fica ali dentro desse U, fica bem acomodado ali, assim facilitando o nosso tratamento odontológico. Nós temos esse outro modelo também de almofada que a gente tem aqui no nosso centro de especialidade, no Hospital de Santa Maria, que é uma almofada que ela também é posicionadora, mas ela é, vamos dizer assim, modeladora. Ela molda o formato do corpo do paciente. É excelente trabalhar com esse material. Ele passa uma segurança e uma estabilidade muito grande para o paciente. E o paciente que tem paralisia cerebral, ele precisa disso. Muitas vezes, ele não vai conseguir colaborar com o atendimento porque ele está se sentindo desequilibrado, não está estável. Quando a gente estabiliza ele com essa almofada, ele se sente mais confortável, ele não tem aquela sensação de que vai ter uma queda todo o tempo. Então, ele consegue colaborar bem mais com o tratamento odontológico. Então, essa almofada que nós temos, ela é cheia de bolinha de isopor dentro e a gente coloca o paciente em cima dela, depois liga no aspirador e ele vai remover todo o ar que tem lá dentro e ela vai moldar o formato do corpo do paciente. Como nessa próxima imagem aqui, vocês viram remover o paciente daqui e ficou o formatinho do corpo do paciente. Depois, quando termina o atendimento desse paciente, a gente tira, abre uma válvulazinha que tem, o ar volta e ela volta ao formato normal novamente. A gente pode utilizar em outros pacientes, certo? É uma comodidade também muito grande dessa almofada que facilita a higiene dela, então a gente consegue limpar, porque é um plástico, consegue limpar com álcool, com um pano, certo? Aquela almofada anterior que eu mostrei para vocês, em formato de U, a gente também consegue fazer com uma calça jeans. Tem a calça da vovó que eles chamam. Coloca enchimento dentro daquela calça, costura, ela vai ficar o formatinho de U. É uma forma alternativa e que é muito boa para a gente conseguir estar realizando o posicionamento desses pacientes na cadeira odontológica, certo? Bom, mas tem muitos casos que às vezes a melhor acomodação para esse paciente vai ser na própria maca dele, como está essa paciente aqui, que vocês podem ver. Nós conseguimos realizar o tratamento dela, todo ela na maca, era a forma mais confortável para ela.
Pacientes cadeirantes também, muitas das vezes nós conseguimos realizar muitos procedimentos na própria cadeira de rodas dele, certo? Bom, a colaboração desse paciente. A colaboração, ela é feita através de condicionamento e através da ajuda de terceiros. Esse condicionamento pode ser através, por exemplo, da abordagem de falar, mostrar e fazer, que nós utilizamos muito com pacientes que têm paralisia cerebral. E também pode-se dar, dentro do condicionamento, nós iniciarmos o tratamento pelos procedimentos que são menos invasíveis, que são menos desconfortáveis para esse paciente, e assim aumentando gradualmente até chegarmos nos procedimentos que são mais invasivos e que são mais desconfortáveis, né, para esse paciente. E quando eu me refiro à ajuda de terceiros, estamos nos falando dos familiares desses pacientes. Então, é sempre importante a gente ter uma pessoa ali que seja da confiança dele, uma pessoa que já esteja ambientado ali nos cuidados gerais desse paciente, para que nos ajude também na realização do tratamento odontológico. Esse paciente vai se sentir também mais seguro e ele pode colaborar mais com o nosso atendimento. Bom, eu falei para vocês na aula anterior que esses pacientes, às vezes, eles vão ter alguns problemas cognitivos, mas às vezes eles não têm um problema cognitivo, eles vão ter dificuldades em fala, né, em problemas auditivos também. Então, eu preciso me comunicar com esse paciente. Nem sempre essa comunicação verbalmente vai ser possível, mas eu posso realizar ela através de gestos, através de sons, através de objetos. Tem alguns pais que criam alguns objetos, alguns dispositivos para se comunicar melhor com esses pacientes ou os cuidadores. E hoje, com a tecnologia, nós temos também vários programas em celular, em tablet, que facilita a comunicação com esse paciente. Muitas vezes, o meu paciente, ele vai entender, compreender o que eu estou falando com ele, ele consegue fazer um raciocínio, mas ele não consegue verbalizar, né? Agora, eu tenho alguns outros pacientes que têm alguns problemas cognitivos mesmo, que não vai compreender de fato o que eu estou tentando falar com ele, certo? E a manutenção da saúde oral em casa, que vai ser muito importante. Então, nós, como cirurgiões dentistas, temos também a responsabilidade, o dever de fazer a orientação dos responsáveis, certo? E também traçar algumas estratégias para que facilite a manutenção da higiene em casa desses pacientes. Então, a utilização de abridores de boca, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. A escova elétrica também é um dispositivo que é muito utilizado em pacientes que têm paralisia cerebral. Já foi feito alguns estudos que compararam a eficácia de pacientes com paralisia cerebral da escova elétrica e escova comum. A eficácia é a mesma, mas nós temos que lembrar que esse paciente é um paciente muito individualizado, cada caso vai ser um caso. Então, se ele se adaptou bem à escova elétrica, a gente tem que trabalhar em cima daquilo. Agora, se ele adaptou bem à escova convencional, nós também podemos trabalhar mais com a escova convencional, certo? Bom, então aqui temos alguns dispositivos que nós podemos utilizar para o paciente manter a boca aberta. Muitos responsáveis relatam que a maior dificuldade em higienizar esses pacientes é realmente essa dificuldade deles não conseguirem manter a boca aberta. Então, a gente tem esse abridor de borracha que nós utilizamos nos atendimentos odontológicos também. Muito importante, sempre todo dispositivo que a gente levar dentro da boca desses pacientes, eles estarem amarrados de forma que se ele escapulir, a gente consegue puxar, né? Aqui embaixo a gente tem o dedal, que é muito utilizado também para fazer a higiene desses pacientes, com o gargalo aqui da garrafa PET. Então, o cuidador, o responsável, vai posicionar o dedo, né, dentro desse gargalo de um lado, mantém a abertura, higieniza do outro, depois troca de lado. E nós também temos os abridores de palito de picolé também, que é um recurso muito bom, é fácil, eles conseguem realizar em casa e, sendo assim, essa higiene desses pacientes fica mais fácil de ser realizada e fica mais efetiva.
Bom, as manifestações bucais dos pacientes com paralisia cerebral, elas vão depender de vários fatores. Então, o tipo de paralisia que esse paciente tem, a gravidade. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter um paciente que seja muito afetado ou um paciente que seja pouco afetado. As terapias adjuvantes que esse paciente realiza e a prevenção recebida. É um paciente que ele tem consultas periódicas com o dentista ou é um paciente que ele não tem condições de ir assim de forma periódica ao dentista? Como que é feito a higiene bucal desse paciente? É uma vez ao dia, 2 vezes, 3 vezes? Ou é negligenciada? Então, isso vai depender muito. Por isso que é muito importante, na consulta inicial, sempre que possível, fazermos uma anamnese bem detalhada, conhecer bem esse paciente, as rotinas dele, o tipo de paralisia que ele tem, quais são os sintomas que ele apresenta, qual a gravidade que esse paciente apresenta, para mim poder traçar um plano de tratamento mais individualizado possível para esse paciente. Bom, então as manifestações bucais que esse paciente pode ter são diversas. Vai ter essa ampla comunicação orofaríngea, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, algumas fotos para vocês entenderem melhor. Maloclusões, eles podem ter também hipoplasia do esmalte. Alguns estudos, eles mostram que há uma alta prevalência de hipoplasia de esmalte nos pacientes que têm paralisia cerebral e eles não têm ainda uma causa certa, mas acredita que seja na embriogênese. Então, tem também erosões, hiperplasia gengival, tem injúria factícia, que é o ato de se automachucar, se automorder, bater a cabeça, certo? Trauma dental, bruxismo, cialorreia, cárie e doença periodontal. Bom, então, essa grande comunicação orofaríngea, o que quer dizer? Esse espaço aumentado que nós vamos ter aqui, como a gente está vendo nessa imagem, desse paciente entre a boca e essa parte orofaríngea do paciente, certo? Então, nesses pacientes, o que é muito importante a gente, sempre que possível, utilizar o isolamento absoluto, porque pode algum material que nós estivermos utilizando, como por exemplo, restas de restauração, alguma lima endodôntica, alguma broca, pode se deslocar muito fácil para a região de orofaringe, né? Pode isso levar a uma obstrução, ou esse paciente pode broncoaspirar esse corpo estranho, né? Então, sempre que possível, utilizarmos o isolamento absoluto para realizar tratamentos endodônticos, tratamentos restauradores. E também devemos ter grande atenção a realizar a exodontia nesses pacientes, porque às vezes o dente também pode deslocar para essa região, certo? Outra condição muito importante, esses pacientes que apresentam essa ampla comunicação orofaríngea e às vezes ele já tem algum quadro de babação, nós devemos sempre atentar em atender esses pacientes numa posição mais sentado possível, para evitar que ocorra também uma broncoaspiração. Então, os pacientes, geralmente, que têm paralisia cerebral, eles vão ter uma maloclusão tipo classe 2 e uma mordida aberta. Isso vai se dar devido a uma hipotonia, né, desses músculos da face. Então, geralmente, o paciente ele vai ter uma incompetência labial, não consegue selar esses lábios. Ele vai ter também uma interposição lingual, tem um reflexo de deglutição muito pobre. São respiradores bucais também, vão apresentar a face bem alongada. Então, nós temos também um alto índice de traumatismo dentário nesses pacientes. Os fatores que mais levam a isso são os incisivos, que geralmente são muito proeminentes, esses lábios que são incompetentes, e a gente não tem, esses pacientes não vão ter um selamento labial adequado, eles vão ter dificuldades de andar. Lembra que eles vão afetar, muitos desses tipos de paralisia cerebral vão afetar você do tipo atáxica, então o paciente ele não vai ter um equilíbrio, então isso pode levar a várias quedas, né?
e crises convulsivas, que pode levar a quedas da própria altura e ter algum traumatismo dentário. Então, este caso nós atendemos no Hospital Regional de Santa Maria. Foi uma paciente do gênero feminino. Ela chegou ela tinha o diagnóstico de paralisia cerebral e ela teve uma queda durante crise convulsiva no banho. E teve fratura nesses dentes, no dente 12, no dente 11, 21 e 22. E eles estavam com uma subluxação. Então, nós realizamos uma esplintagem aí no primeiro momento de urgência e posteriormente foi necessário realizar o tratamento endodôntico. Como era uma paciente de difícil manejo, nós optamos por realizar sobre anestesia geral. Então, foi realizado o tratamento endodôntico desses dentes, a gente removeu a esplintagem depois. E essa paciente está em acompanhamento, já tem 2 anos, e nós conseguimos realizar algumas tomadas radiográficas para a gente ver como que está o estado dos dentes, e o tratamento foi de sucesso, até o momento está tudo certo. E o bruxismo? Nós sabemos que o bruxismo ele tem um cunho, uma origem neurológica. Então, esses pacientes com paralisia cerebral, eles vão apresentar principalmente um bruxismo diurno. E é muito difícil de ser tratado. É um tratamento assim bem complexo, tratar bruxismo em paciente que tem paralisia cerebral. Alguns, por exemplo, não vão aceitar aquelas placas miorrelaxantes. Os que aceitam realmente essa placa miorrelaxante, o único objetivo dela vai ser proteger a superfície dental, né? Porque é muito difícil conseguir uma desmemorização do músculo no paciente com paralisia cerebral utilizando aquelas placas miorrelaxantes. A injúria factícia, que é esse ato de se automachucar. Então, essa paciente, por exemplo, é uma paciente que sempre ficava mordendo os dedos e a mão. Então, nós temos casos, às vezes, de pacientes que mordem lábio, mordem língua. Então, isso tudo é um quadro também que é muito difícil de se resolver, que muitas vezes precisa entrar com algum medicamento para ajudar na melhora desse quadro, como, por exemplo, os benzodiazepínicos. E nós temos também a cialorreia, que a cialorreia vai ser o quê? Vai ser a perda não intencional da saliva pela cavidade oral. Então, esses pacientes, devido a essa incompetência dessa musculatura de face, esse não selamento labial, essa disfagia, eles não conseguem, eles ficam com essa perda, né, de saliva pela boca. E é um quadro que é muito desconfortante, tanto para o paciente como para os cuidadores também. E essa cialorreia, ou a babação, melhor dizendo, né? Ela vai afetar cerca de 10 a 38% dos pacientes com paralisia cerebral. É bom diferenciarmos esses conceitos, que a babação, o paciente ele não vai conseguir deglutir a saliva que ele tem, não é uma produção a mais de saliva. Ele só não vai conseguir deglutir essa saliva por algumas condições, como é o caso dos pacientes com paralisia cerebral, que é essa disfagia, essa incompetência dos músculos da face, certo? Bom, então o que pode levar essa babação nesses pacientes? Vai levar um prejuízo na qualidade de vida desse indivíduo. Essa saliva ela pode produzir um odor muito fétido, pode causar também dermatites faciais, como está aqui nessa imagem aqui dessa criança. Pode também trazer uma dificuldade de higiene dos dentes, da mucosa desse paciente. Pode ter aumento de infecções periorais e orais também. Pode levar ao isolamento social, essas crianças que às vezes já estão frequentando a escola devido a esse odor fétido. E isso tudo pode levar ao isolamento dessa criança ou desse adolescente. Pode ter alterações no processo mastigatório, processo de fala também. E também pode ter um grande risco de aspiração dessa saliva. Lembra que eu falei para vocês que esses pacientes, às vezes, nos slides anteriores, que a gente tem que, durante o tratamento odontológico, temos que evitar de deitar muito esse paciente, certo? Porque ele não consegue deglutir de forma satisfatória essa saliva, como normalmente nós fazemos. Então, ele pode ter uma aspiração. Bom, então a hiperplasia gengival. Essa hiperplasia, ela vai acontecer
decorrente de sucessivos fatores. Então, nós já vamos ter um acúmulo de biofilme nesse paciente, que vai ser decorrente de uma má higiene bucal, também uma respiração bucal, que também vai proporcionar um maior acúmulo desse biofilme, né? E também o uso dos medicamentos anticonvulsivantes que esse paciente já faz. Então, como que vai acontecer? O tecido, ele vai começar a se atrofiar e as fibras colágenas, elas não vão ser reabsorvidas na mesma intensidade que elas vão ser depositadas. E assim a gente vai ter esse aumento gengival. O tratamento para ser realizado é a gengivoplastia. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente realiza a gengivoplastia, mas permanece os mesmos agentes causadores. E isso vai fazer com que esse aumento de gengiva ocorra novamente. Na maioria dos nossos pacientes, nós não podemos suspender os anticonvulsivantes, mas nós, como cirurgiões dentistas, podemos ajudar nesse processo através do controle do biofilme, certo? Bom, pessoal, então para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que o tratamento odontológico do paciente com paralisia cerebral, ele deve ser um tratamento bem individualizado, de acordo com as características do seu paciente. Realmente é muito difícil, às vezes a gente olha aquele paciente e olha o tanto de procedimentos que ele precisa fazer e pensa que é quase impossível. Mas eu gostaria de deixar essa frase para vocês por último, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, às vezes ali no início vai parecer um bicho de 7 cabeças, mas com carinho, utilizando as técnicas adequadas, a gente tentando conhecer melhor o nosso paciente, tendo uma relação melhor com os cuidadores desse paciente, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso no tratamento, tá bom? Obrigada pela atenção de todos e até mais.